a respeito da vinda de Jesus. Há quem não acredite mais que Jesus vai voltar. Há pessoas que dizem: não, eu já ouvi falar que Jesus ia voltar quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu tenho 30 e Jesus ainda não voltou. Há pessoas falando a respeito de Jesus e não acreditando em Jesus. Há pessoas que ouvem Jesus, ouvem uma palavra a respeito de Jesus e não acreditam nessa palavra. Muito bem? Talvez você esteja aqui nessa noite com uma grande dúvida: será se Jesus vai voltar? Será se nós estamos vivendo o final dos tempos? Então, queridos irmãos, se preparem, porque hoje nós vamos entender a respeito daquilo que o Senhor quer mostrar para a igreja. Glória a Deus, aleluia. O primeiro sinal que nós vemos, que a Bíblia diz, é o aumento dos falsos profetas e a apostasia da igreja. O que é apostasia, irmãos? E por que a igreja? Por que está se aumentando a quantidade de falsos profetas? E por que muita gente tem ido para essas pessoas? Mateus, não precisa abrir a sua Bíblia, capítulo 24, versículo 4 e 5, diz: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 2 Tessalonicenses 2 e 3: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 1 Timóteo 4 e 1: alguns naqueles dias abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. O primeiro sinal que Jesus está perto, está se aumentando o número de pessoas dizendo que é Jesus. Estamos vendo explicitamente nas TVs pessoas se autodenominando profetas, pessoas dizendo que vem em nome de Cristo. E pasme os irmãos, estamos vendo multidões sendo levadas por falsas doutrinas, o que a Bíblia chama de doutrina de demônios. E a Bíblia diz que muitos serão enganados. E o que eu vejo aqui é muito complexo. Eu vejo uma igreja apática, eu vejo uma igreja descansada, eu vejo uma igreja parada, eu vejo uma igreja perdendo a sua fé. Deus prometeu algo para você e você já não acredita mais que vai acontecer. Há 10 anos atrás o Senhor falou algo para você e você já não acredita mais em Deus. Apostatar da fé é declarar que você não acredita mais em Deus. E os irmãos precisam ficar sabendo: há milhares de cristãos que perderam a sua fé. Há milhares de irmãos que sentavam aí perto de você, que sentavam em outras igrejas, que faziam parte de vocais, que faziam parte da equipe de louvor, que pregavam e que falavam a respeito de Cristo, abandonaram Jesus e apostataram a sua fé. Nós já não sabemos mais quem está falando a verdade. Muitas pessoas não conseguem mais definir qual a igreja certa e qual a igreja errada. Muitas
pastor está falando a verdade e que pastor está contando lorotas. Isso tudo está acontecendo, meu irmão, minha irmã, porque a Bíblia Sagrada está nos mostrando o primeiro sinal: o aumento dos falsos profetas e a apostasia da fé. Esse é apenas o primeiro sinal. Mas eu quero dizer para os irmãos que ainda há um jeito de reconhecer a verdadeira igreja. Ainda há um jeito de reconhecer aqueles que estão falando a respeito de Deus de verdade. Tem um jeito para você definir se você está no caminho certo. E que jeito é esse, pastor? A Bíblia diz que o meu coração arde quando eu entro em uma igreja, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está ali. A Bíblia diz que o meu espírito, ou o Espírito que está em mim, testifica com o Espírito do profeta. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que está na minha vida precisa estar na vida do pastor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifesta, e ao se manifestar, nós conseguimos entender se Deus está naquele local. Porque a minha Bíblia diz que aonde Jesus está, há curas e maravilhas. Aonde Jesus está, há salvação e libertação. Aonde Jesus está, a tristeza se move e a alegria vem. Aonde Jesus está, ainda que esteja morto, há vida. Aleluia, aleluia. Este é apenas o primeiro sinal da vinda de Cristo. Por acaso vocês já estão enxergando isso? Por acaso a igreja já viu alguém inventando coisas que não existem na Bíblia? Há pessoas ensinando falsas doutrinas, e a Bíblia diz: ai dos pastores maus, ai daqueles que usam a minha palavra, distorcem ela para ensinar o que querem a benefício próprio. A igreja do Senhor tem apenas uma missão na terra, e a missão da igreja do Senhor está escrita em Mateus, quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja que não há salvação, a igreja que não há libertação, a igreja que não há transformação de vidas, essa igreja está fora do contexto bíblico. Aleluia, aleluia. Segundo sinal que Jesus está próximo: o aumento do crime e desrespeito à lei de Deus. Escute, Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia diz, queridos irmãos, ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, ainda que eu tivesse poder, se eu não tivesse amor, nada seria. E o que está acontecendo? Aumento dos crimes e o aumento da maldade. O amor de muitos se esfriará. Quando eu parei para pensar nesse tópico, quando eu parei para pensar, na mesma hora veio na minha mente a quantidade de crimes absurdos que nós estamos assistindo hoje. Levantamos pela manhã e temos que tomar o café junto com a notícia de alguém que promoveu um crime horrível e comoveu toda a sociedade. Trazendo para os dias de hoje, para a nossa cidade, quem não se lembra que há poucas semanas atrás, uma jovem que morava em Jataí
O nome dela era Tálita e ela tinha 24 anos. Essa jovem estava na igreja e ao sair de um culto evangélico, ela teve o seu carro roubado, foi sequestrada e nós até hoje não sabemos o que aconteceu do momento em que ela foi levada até a hora que ela foi encontrada aqui em Aparecida de Goiânia, morta. O que falar para aquela família? O que dizer para aquele pai, para aquela mãe, para os irmãos, para os tios, que tiveram que esperar angustiantes dias a respeito de uma notícia se Tálita estava viva ou morta? Quem não se lembra que há poucos dias atrás, na cidade de Mineiros, uma jovem advogada, Camila, 24 anos, saindo, teve o seu carro roubado. Ela saía de um velório de um tio dela, teve o seu carro roubado, foi trancada no porta-mala do seu próprio carro e levado por bandidos. Segundo o que falam os jornais, aquela jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, foi alvejada com um tiro em um confronto entre policiais e bandidos, e ninguém sabe ao certo de onde saiu aquele tiro, mas o que nós temos certeza é que Camila está morta. E eu fui parando para pensar e vendo isso, a quantidade de crimes que nós estamos assistindo. O que falar de um pai, de uma madrasta que leva o seu filho para a morte? Todos vocês assistiram agora mesmo há pouco o menino Bernardo foi morto com atos de crueldade, sem poder se defender, por uma injeção letal. E depois de alguns dias, todo o Brasil ficou chocado, horrorizado com aquela notícia. E ainda hoje, muitas pessoas choram a perda daquele menino. O que falar, meus irmãos, minhas irmãs, de tudo que nós estamos vendo acontecer hoje. Ontem um pai foi preso, acusado de abusar sexualmente da sua filha de 13 anos de idade. E ela tinha apenas 7 anos quando começou a ser abusada pelo seu próprio pai. Não era o padrasto dela, não era o vizinho, não era o tio, era o pai. Nós assistimos agora há pouco, na cidade de Curitiba, um policial civil que namorava uma mulher, que começou um relacionamento e começou a morar com ela. Segundo o que eu ouvi em relatos, 4 dias morando juntos, aquele homem desequilibrado coloca algema na sua mulher, ela consegue fugir e ele corre atrás dela. Numa sequência de poucos minutos, ela é alvejada com 4 tiros e ele tenta tirar a sua vida, não consegue, mas aquela mulher perdeu a dela. Nós estamos parados vendo a pedofilia aumentar. Nós estamos parados vendo os nossos jovens a entrarem nos ônibus e queimarem eles, vendo os nossos jovens entrarem nos estabelecimentos comerciais e fazerem arrastões. Estamos vendo vidas sendo perdidas por causa de um aparelho de celular. Nunca se viu isso. Estamos vendo cada vez mais meninos entrarem no mundo do crime. Ao perguntar para uma criança de 13 anos de idade, um adolescente, quantos crimes você já cometeu? Sorrindo, aquele menino falou: eu acho que já matei mais de 40.
Eu estava em casa preparando essa mensagem quando eu ouvi a notícia de uma jovem de 13 anos, uma menina de 13 anos de idade, junto com uma colega de 14 ou 15 anos, coloca na água da sua mãe veneno de rato, e a sua mãe toma aquele veneno, percebe que alguma coisa estava acontecendo e descobre que dentro do seu cantil de água havia veneno. A mãe chama a polícia leva aquela menina, e o repórter, ao perguntar para ela o que tinha acontecido, sorrindo, ela responde: ela não quis me deixar ir à festa. A próxima pergunta foi essa: você se arrepende? Ela disse: não, faria tudo de novo. E fique os irmãos sabendo que não foi a primeira vez que ela tentou matar a sua mãe. O que é isso? Sinal de que Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Estamos parados diante do que está acontecendo, mas nessa noite o Senhor manda um recado para você. Você foi escolhido como soldado, você foi convocado para a guerra, e a igreja do Senhor não pode ficar inércia. A igreja do Senhor não pode ficar parado e acomodado diante de tudo isso que está passando aos nossos olhos. Você tem autoridade de Deus na tua vida. Está na hora de você se levantar e começar a clamar pelos teus vizinhos, começar a clamar pelo teu bairro, começar a clamar pela tua cidade, começar a clamar pelo teu país, aleluia, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, aleluia. O que é que nós estamos fazendo? É lamentável, irmãos. A igreja está impotente diante disso, enquanto nós estamos brigando por espaço nos púlpitos, enquanto nós estamos brigando por status no meio da sociedade, enquanto os pastores, os pregadores, missionários não entenderem que nós precisamos levar a palavra do Senhor com autoridade, nós vamos assistir o Brasil se destruir. Mas ainda há esperança para o nosso país, ainda há um jeito, e essa esperança e esse jeito, aleluia, está nas mãos da igreja. Cadê a igreja? Levanta as mãos aí, aleluia. Você tem a palavra que liberta, você tem a autoridade, aleluia. Você foi convocado para essa guerra, e você vai lutar com as armas que Deus te deu, aleluia, aleluia, aleluia. Terceiro sinal da vida de Cristo, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. O aumento de guerras, fomes e terremotos. Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo.